Bom, aqui no estúdio está o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade, que vai explicar para a gente, doutor, a meditação, por que ela é boa. É para fortalecer o espírito? A gente falar em espírito fica complicado, né, Isabel? Fica uma coisa que não pega, né? Mas a gente pode dizer que é para fortalecer a autoconfiança. Ou seja, a pessoa, quando é mais confiante em si, ela tem o que a gente antigamente chamava um espírito forte, né? A pessoa que resiste às pancadas da vida, né? Às cacetadas que a vida nos dá. Então, a ideia é que a pessoa possa fazer um treinamento no momento em que não existe um drama, que não existe um desafio, para que na hora que surgir esse drama, na hora que surgir esse desafio, você já esteja, como se diz, com o couro preparado para aguentar a pancada. Doutor, agora parece uma coisa muito fácil, muito leve, um pequeno momento de distração, mas na verdade é uma coisa que requer muito esforço da pessoa, né? Arthur, a gente pode dizer que as técnicas são simples, não são complicadas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os passos, né? São 5 passos básicos. Mas o que acontece? A antessala dessa tranquilidade, a antessala da paz de espírito passa por um verdadeiro inferno, sabe, Arthur? Isso daí temos que falar com o telespectador que não é uma coisa canja de galinha, uma coisa fácilzinha, não. Ela exige todo um processo de dedicação e muitas vezes até ajuda de quem já tem mais experiência para que a pessoa não se perca nas mesmas curvas que a gente tem a tendência a se perder. Por exemplo, quem começa a meditar vai sentir um incômodo nas costas. Isso são 100% das pessoas. Você fica com o corpo desconfortável, achando que você não achou o seu lugar, né? Outra coisa muito comum são pensamentos estranhos, pensamentos às vezes até de origem inadequada, que você não os quer ter, que eles vão surgir. Então a pessoa não pode desanimar logo no começo, não. É importante fazer leitura sobre o tema, né? E conversar com pessoas que já tiveram experiências dessa fase inicial, que é a mais difícil de todas. Tem gente que pensa, inclusive, que não vai dar, né? No meio do caminho fica aquela angústia, tende a parar ou Como ser mais forte que o pensamento da gente? Como, doutor? A primeira maneira, né, o primeiro passo, Isabela, é você ficar mais distante dele. Você não se envolver com os pensamentos como se eles fossem necessariamente você. Então a gente imagina, o raciocínio é de que você tem que ver o pensamento como se ele tivesse à distância, que ele fosse uma outra instância. E isso não tem nada de esquizofrênico, isso não tem nada de loucura. Isso quer dizer que você vai atuar, você vai trabalhar, você vai desenvolver essa técnica, porque isso é aprendido, e você vai fazendo, aprendendo cada vez mais aos poucos, uma maneira de não ficar funcionário, de não ficar sobre o comando dos seus pensamentos. Agora, na prática, a gente está falando aqui em técnicas, alguns passos, 4 ou 5, né? Como funciona na prática, rapidamente, evidente, não é uma aula, a meditação para uma pessoa que não entende nada sobre isso, que pensa que é um estado de levitação permanente, por exemplo? Não é exatamente, né? Não, não é, Arthur. Na verdade, a meditação ela é feita em alguns momentos da sua vida. Não tem como a pessoa estar meditando todo o tempo. Nem os grandes mestres meditam todo o tempo, porque é uma prática que é uma prática específica. Então, para a gente falar a questão dos passos básicos, são chamados passos arquetípicos, primeiro a pessoa tem que estar sentada numa posição confortável, né? Não pode ser deitada, senão a pessoa acaba dormindo. E o estado de meditação é um estado entre o sono e a vigília, entre você estar acordado e estar dormindo. Essa posição sentada implica em você estar com as costas apoiadas em algum lugar, as costas eretas. Segundo, a pessoa estabeleceu o tempo. Né? Você não pode ficar toda hora olhando o relógio. Passaram 5 minutos que eu estabeleci ou não. Então você estabelece o tempo, põe um rádio relógio, ou põe um despertador que não seja estressante, para você, na hora de voltar da meditação, voltar de uma maneira suave. Terceira, a questão da respiração, muito importante, uma respiração pausada, uma respiração mais lenta, onde a pessoa inspira longamente e expira profundamente. Quer dizer, você faz um processo em que você vai estar dando ritmo, isso inclusive mexe nas ondas elétricas cerebrais. E o quarto ponto é de você colocar, então, isso que a gente chama de uma resistência à aparição dos pensamentos. Então, você repete um mantra, uma frase curta, que pode ser, eu acredito em Deus, ou eu quero melhorar na minha relação com meus filhos. Quer dizer, você coloca uma frase curta, repete ela sem ser rapidamente, né? Ritmada, pausadamente, qualquer frase que a pessoa queira naquele momento concretizar, mentalizar. Focar, né? A tua ideia de você estar focado, de você estar centrado naquele tema, naquela questão, e daí então repetindo, acompanhando a respiração, de maneira que seja um processo suave, rítmico e que não pode ser uma coisa na correria para você acabar ali e sair e fazer outra coisa. Rapidamente, o que se ganha com isso, reforçando o começo da conversa? A coisa tem a ver diretamente, a vantagem que Maria leva, né, Arthur? É que a autoconfiança melhor faz com que nós estejamos preparados para todos os processos de dificuldade da vida, inclusive doenças, acidentes e perdas como um todo. Ok, então, doutora Luiz, muito obrigado. Vamos meditar. Vamos meditar sobre essa entrevista.